Eu trabalhei em vão. Uma mensagem por David Wilkerson. Essa é uma mensagem para todos os que estejam vivendo embaixo de um peso de desencorajamento. Você olha para a sua vida e se deprime com as expectativas que falharam. Você sente que não realizou muito na vida e, à medida em que o tempo se esvai, vê que muitas promessas não foram cumpridas. Durante anos você orou e orou, mas as coisas que acredita Deus ter lhe falado não se realizaram. Outros que lhe cercam parecem ter tudo desfrutando do cumprimento de muitas promessas, mas você carrega uma sensação de fracasso. Olhando ao passado, você se lembra de todos os momentos difíceis. Você conheceu rejeição, sensação total de incapacidade e fraqueza. Você amou tanto o Senhor, entregando toda a sua vida, corpo e alma para agradá-lo, fazendo tudo o que sabia. Mesmo assim, chegou o momento em que você se convenceu. Trabalhei em vão, me esforcei para nada, foi tudo futilidade. E agora uma coisa irritante entra na sua cabeça e cochicha no seu ouvido. Você errou o alvo, não chegou nem perto. A sua vida é prova de que não fez a diferença, que você não faz a diferença alguma nesse mundo. Se você está passando por essa sensação de fracasso, então está em boa companhia. Em verdade, está entre os gigantes espirituais. Muitos servos, grandes servos de Deus, ao longo da história, acharam ter falhado em seu chamado. O profeta Elias olhou sua vida e gemeu: Senhor, leva-me. Não sou melhor do que os meus pais e todos eles falharam contigo. Por favor, tire a minha vida, tudo foi em vão. E o rei Davi? Ele ficou tão desanimado quanto aquilo que achava ser unção desperdiçada em sua vida, que queria bater as asas como um pássaro em direção a um lugar isolado. Quem me dera asas como de pomba, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Salmo capítulo 55, versículos 6 e 7. Até mesmo o grande apóstolo Paulo tremeu de medo ao pensar ter vivido uma vida como obreiro inútil. Receio de vós que eu vos tenha trabalhado em vão para convosco. Gálatas capítulo 4, versículo 11. João Calvino, um dos pais da Reforma, teve a mesma terrível experiência. Na hora da morte, ele disse: tudo que eu fiz não teve valor algum. Os ímpios alegradamente atacarão essas palavras, mas repito, tudo de novo, tudo que eu fiz não teve valor algum. São Bernardo também suportou esse terrível desânimo. Em seus últimos dias ele escreve: falhei em meus propósitos, as minhas palavras e os meus escritos foram um fracasso. David Livingstone foi um dos missionários mais usados no mundo, seus feitos reconhecidos até mesmo pelo mundo secular. Livingstone abriu o continente africano para o Evangelho, plantando muitas sementes e sendo usado por Deus para despertar a Inglaterra às missões. Deu corpo e alma, seguindo uma vida sacrificial para Cristo. No entanto, durante o 23º ano, no campo missionário, Livingstone expressou as mesmas dúvidas terríveis destes outros grandes servos. Ele também achou que o seu ministério, que tudo seria em vão. O seu biógrafo o cita em seu desânimo: tudo que eu fiz apenas serviu para que se abrisse o comércio de escravos africanos. As sociedades missionárias não mostram fruto após 23 anos de trabalho. Todo o trabalho parece ter sido em vão. Eu trabalhei em vão. Um dos grandes missionários que impactaram a minha vida foi George Bowen. A sua vida foi um exemplo poderoso. Em seu livro, Amor Revelado, é um dos maiores livros que já li sobre Cristo. Solteiro, Bowen se afastou da riqueza e da fama para ser missionário em Bombay, na Índia, no meio do século XIX. Quando viu os missionários lá vivendo bem acima do nível das pessoas às quais ministravam, Bowen deixou o sustento da missão e escolheu viver em meio às mais pobres delas. Se vestia
como os indianos, e abraçou a pobreza, vivendo numa habitação humilde e subsistindo, às vezes, só com pão e água. Ele pregava nas ruas sob o calor sufocante, distribuindo literatura do Evangelho e chorando pelos perdidos. Esse homem tremendamente consagrado havia ido à Índia com altas esperanças pelos mistérios do Evangelho e havia dado tudo o que tinha com essa finalidade, o seu coração, a mente, corpo e espírito. Mesmo assim, em seus mais de 40 anos de ministério na Índia, Bowen não teve nenhum convertido. Foi só após a sua morte que as missões descobriram que ele era um dos mais amados missionários do país. Até mesmo os adoradores de ídolos viam Bowen como exemplo do que é um cristão. Hoje, a vida humilde de Bowen, suas palavras de poder ainda incendeiam a minha alma e a alma dos outros pelo mundo. Contudo, tal como muitos antes dele, Bowen suportou uma terrível sensação de fracasso. Ele descreve: sou o ser mais inútil da igreja. Deus me fere e esmaga com desapontamentos. Ele me edifica e então permite que eu caia de novo ao nada. Eu gostaria da companhia de Jó e simpatizo com Elias. Todo meu trabalho é em vão. Alguns leitores podem dizer: os grandes homens de Deus não deveriam usar uma linguagem dessas. Eles não deveriam nem ter esse tipo de sentimento. Isso soa como medo e incredulidade. No entanto, essa é a linguagem de muitos gigantes da fé, grandes homens e mulheres que consideramos exemplos fiéis. Todos eles tiveram o mesmo terrível sentimento de que não consegui chegar àquilo que Deus me chamou. Eu fracassei. Conheço o terrível som dessa linguagem em meu próprio coração. Você ficaria chocado se soubesse que Jesus experimentou essa mesma sensação de ter realizado pouco? Em Isaías 49:4, lemos essas palavras: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Note que essas palavras não são palavras de Isaías, que foi chamado por Deus em idade matura. Não, elas são palavras do próprio Cristo, proferidas por alguém que diz: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. O Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele. Quando cheguei a essa passagem, a qual eu já havia lido muitas vezes antes, o meu coração se maravilhou. Eu mal podia acreditar no que estava lendo. As palavras de Jesus aqui, quanto trabalhei inútil, foi uma resposta ao Pai, que havia acabado de declarar: tu és o meu servo, porque hei de ser glorificado. Lemos as surpreendentes palavras de Jesus respondendo no verso seguinte: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Após ler isso, me levantei em meu escritório e disse: que maravilha! Mal posso acreditar que Jesus fosse tão vulnerável, confessando ao Pai que estava experimentando aquilo que nós humanos enfrentamos. Em sua humanidade, experimentou o mesmo desencorajamento, o mesmo desânimo, as mesmas feridas. Ele estava tendo os mesmos pensamentos que já tive em relação à minha própria vida. Não é isso que eu entendi, estava me sendo prometido. Desperdicei o meu esforço, foi tudo em vão. Ler aquelas palavras fizeram com que eu amasse Jesus ainda mais. Me conscientizei de que Hebreus capítulo 4, versículo 15, não é só um clichê. O nosso Salvador verdadeiramente é tocado pelo que sentimos em nossas enfermidades e foi tentado em todas as maneiras como nós somos, contudo, sem pecar. Ele conheceu essa mesma tentação de Satanás e ouviu a mesma voz acusadora: você não cumpriu a missão, a tua vida é um fracasso, você não tem o que apresentar como resultado do seu trabalho. Qual foi exatamente a missão de Cristo? Segundo Isaías, foi trazer Israel de volta para Deus, tirar as tribos de Jacó da corrupção e da idolatria, tornar a trazer o remanescente de Israel.
O historiador Joséfos fala sobre a situação de Israel nos dias de Jesus. A nação judaica havia se tornado tão má e corrupta no tempo de Cristo que, se os romanos não a houvessem destruído, Deus teria feito cair fogo dos céus, como no passado, para os consumir. Em resumo, Cristo foi enviado como judeus entre os judeus para livrar o povo de Deus do poder do pecado e libertar todos os cativos. Jesus testifica: fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O Pai o havia preparado desde a fundação do mundo, e o mandando dado a Cristo foi claro. Fez a minha boca como a espada aguda. Jesus deveria pregar uma palavra como espada de 2 gumes para penetrar no mais duro dos corações. Então Cristo veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus e promover reavivamento em Israel. E fez exatamente como lhe foi ordenado, sem proferir sequer uma palavra e sem realizar um único ato, senão o que lhe foi orientado pelo Pai. Jesus ficou exatamente no centro da vontade de Deus, recebendo autoridade total e a mais poderosa das mensagens. Mas Israel o rejeitou. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Pense nisso. Jesus pregou a uma geração que viu milagres incríveis. Os olhos cegos se abrindo, surdos ouvindo, os aleijados podendo andar. Contudo, os milagres de Cristo foram repudiados ou minimizados e suas palavras ignoradas, incapazes de penetrar o coração endurecido das pessoas. Em verdade, a pregação dele só enfureceu as seitas religiosas. Os próprios seguidores disseram que a sua palavra era dura demais e se afastaram dele. No fim, até os discípulos mais chegados, os 12 escolhidos, o abandonou. E a nação que Jesus veio para levar de volta ao Pai gritava: crucifica-o! Diante de qualquer olhar humano, Cristo falhou totalmente em sua missão. O encontramos perto do fim do seu ministério, junto a Jerusalém, lamentando a rejeição de Israel, chorando pelo seu aparente fracasso em reuni-los e com esperanças aparentemente frustradas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38. Imagine a dor que Cristo deve ter sentido ao proferir tais palavras. Posso apenas especular, mas creio que esse foi o momento quando Jesus se lamentou: trabalhei em vão. Imagino Satanás cochichando a ele nesse momento: essa é a casa que fostes chamados para salvar, e a deixastes desolada e deserta. Por um curto período, o Pai permitiu que Cristo experimentasse esse desespero humano da sensação de fracasso na vida. Me entreguei inteiro, dei a minha força, o meu trabalho, a minha obediência. O que mais eu poderia fazer para salvar esse povo? Todo o meu trabalho foi em vão. Ele sentiu que todo grande guerreiro de Deus ao longo das eras já experimentou a tentação de ser acusado de fracassado, quando um mandato claro de Deus parece não ter sido cumprido. Por que Jesus ou qualquer homem ou mulher de Deus haveria de dizer essas palavras em desespero? Eu trabalhei em vão? Como poderia o próprio Filho de Deus fazer uma declaração destas? E por que gerações de crentes fiéis têm sido reduzidas às palavras tão enganosas? É tudo resultado de se comparar resultados pequenos com altas expectativas. Pode-se pensar, esta mensagem parece que se aplica só a ministros ou só àqueles chamados para realizar uma grande obra para Deus. Percebo que ela é dirigida a missionários ou a profetas da Bíblia, mas o que ela tem a ver comigo? A verdade é que todos nós somos chamados a um grande propósito em comum e a um ministério, ou seja, sermos como Jesus. Somos chamados a crescer em sua semelhança, a sermos transformados em sua imagem. Você simplesmente não pode ser um cristão a menos que esse seja o seu chamado, esse seja o seu único alvo na vida.
Quero me tornar mais e mais como Cristo. Quero ser liberto de todo egoísmo, de toda ambição humana, de toda inveja, impaciência, ira e da atitude de pensar mal dos outros. Quero ser tudo aquilo que Paulo diz que eu devo ser, para andar em fé e em amor. Senhor, o meu coração anseia por ser como o Senhor. Que expectativas elevadas! E você tem todas as promessas de Deus para lhe sustentar. Você segura nas mãos a espada de 2 gumes e seu coração se propõe a ser como Jesus. Então você começa a agir para se tornar como Ele. Em pouco tempo, algumas mudanças maravilhosas começam a acontecer. Você fica mais paciente. Cada reação carnal que surge dentro de si, você rejeita dizendo, isso não é ser igual a Jesus. A sua família, amigos, vizinhos e companheiros de trabalho percebem que você se torna melhor. Toda noite você pode curtir a vitória daquele dia e se parabenizar dizendo, consegui, fui mais bondoso hoje. Hoje foi um dia bom, fui mais semelhante a Jesus. Há alguns meses atrás, escrevi uma mensagem intitulada Chamados para a Semelhança de Cristo. Nela, digo que a semelhança com Cristo começa em sermos como Jesus junto àqueles que estão perto de nós. Verdadeiramente, creio nisso. Logo, se você é casado, essa pessoa mais perto é o seu cônjuge. Então, me dispus a me tornar o esposo mais semelhante a Cristo que um homem pode ser. E trabalhei nisso, me esforçando para ser mais paciente, compreensivo e atencioso. Na primeira semana, batalhei para rejeitar toda e qualquer irritação. Fiquei o tempo todo recordando, Jesus não iria fazer isso, Ele não iria dizer o que eu quero dizer, então não vou dizer, vou ser como Ele. No fim da semana, perguntei à minha esposa Gwen, você tem visto mais de Jesus em mim? Ela respondeu, sim, eu vejo. Fiquei encorajado. Eu pensei, é isso aí. Finalmente, após todos esses anos, descobri o que é preciso fazer para ficar mais parecido com Jesus. Então, a semana ruim chegou. Perdi a minha semelhança com Cristo, pelo jeito a cada movimento. No fim da semana, perguntei a Gwen, o que você acha de mim agora? Ela diz, você está mais parecido com Paulo. Eu gostaria de dizer que a cada dia, sobre todos os aspectos, estou me tornando mais como Jesus. Mas a minha luta humana na carne para ser tal como Cristo simplesmente não funcionou. E o fato é que nunca funcionará. Eu continuo lutando com pensamentos, palavras e sentimentos diferentes dos de Cristo. A minha carne não possui a habilidade de lançar fora a carne. Tal trabalho é feito unicamente pelo Espírito Santo. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Em resumo, render-se à obra do Espírito é a única maneira de se tornar verdadeiramente como Cristo. É em meio a essa guerra contra a carne que muitas vezes caímos no engano. Somos tentados a pensar que fomos chamados, ungidos e que aprendemos de mestres piedosos. E assim sendo, por que então continuamos a pensar em coisas da carne? Às vezes sucumbimos diante dos mesmos pensamentos que se ressoaram ao longo das eras entre o povo de Deus. Trabalhei em vão, desperdicei o meu tempo e a minha força. Jamais vi acontecendo aquilo que Deus me prometeu. Não consegui realizar os planos e atos. Pergunte a qualquer jovem que esteja se afastando de Cristo por que esfriou com ele. Se você perguntasse a um jovem ou uma jovem por que você voltou ao que era antes, encontrará a mesma mentira demoníaca plantada no coração deles. Eu fiz o possível, orei, li a Bíblia, fui à igreja e testemunhei para os meus amigos na escola. Me esforcei ao máximo para viver de modo reto, mas nunca recebi o milagre que eu precisava. As minhas orações não eram respondidas e não era liberto. Depois de tudo isso, acabei derrotado. Eu não conseguia tirar da minha cabeça a coisa de que não adiantava, que a minha carne não iria mudar nunca e que era perda de tempo. Eu sentia que tudo o que fizera fora em vão. E os pais e as mães que tão diligentemente oraram pelos seus filhos que estavam esfriando. Deus lhe deu promessas e eles se agarraram a elas, chamando a ele em fé. Mas o tempo passou e o filho nunca reagiu. E agora estes
consagrados santos suportam a mesma terrível mentira. Você falhou, trabalhou em vão, perdeu tempo estes anos todos. Essa luta só serviu para te esgotar, não adiantou em nada. Muitos que leem essa mensagem estão desanimados porque não experimentaram a promessa de Deus, as promessas que Deus lhe fez. Eles não invejam as bênçãos que o Senhor dá aos outros. Eles não comparam com alguém que pareça estar desfrutando de um milagre. Não, no momento estão olhando para suas próprias vidas e estão comparando os que creem que Deus lhe prometeu com o que parece estar acontecendo nesse momento. Para eles, suas vidas parecem um fracasso absoluto. Examinando seu caminhar com toda a honestidade e sinceridade, eles parecem ver pouco progresso. Fizeram tudo o que Deus lhe disse para fazer, sem jamais hesitar diante da sua palavra e mandamento. Mas o tempo passa e eles veem apenas o fracasso. E agora estão aniquilados com o espírito ferido. Eles pensam: Senhor, será que tudo foi em vão? Será que eu ouvi a voz errada? Será que eu fui enganado? Será que a minha missão terminou em ruínas? Há duas coisas que eu quero colocar em sua mente com essa mensagem. Primeiro de tudo, você agora sabe, a partir de Isaías 49, que o Senhor conhece a sua batalha. Ele a lutou antes de você. E não é pecado ter pensamentos assim, ou ver-se deslocado com um sentimento de fracasso diante de experiências que lhe despedaçam. Jesus mesmo experimentou isso e era sem pecado. Segundo, é muito perigoso permitir que essas mentiras do inferno infectem e incendeiem a sua alma. Jesus nos mostrou como sair desse desânimo com a seguinte declaração: debalde tenho trabalhado, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Isaías 49:4. Em hebraico, a palavra direito aqui é veredicto. Cristo está dizendo, em verdade, o veredicto final está com meu Pai. Somente Ele julga tudo o que fiz e se fui eficiente ou não. Através dessa passagem, Deus está reforçando o seguinte para nós: pare de emitir veredictos em relação ao teu trabalho para mim. Não é da sua conta julgar se você foi eficiente ou não. Você ainda não sabe o tipo de influência que teve. Você simplesmente não tem a visão para conhecer as bênçãos que lhe estão chegando. Na verdade, não conheceremos muitas dessas coisas enquanto não estivermos diante dele na eternidade. Em Isaías capítulo 49, Jesus ouve o Pai dizendo com todas as letras: sim, Israel não foi reunido. Sim, eu lhe chamei para reunir as tribos e isso não aconteceu do jeito que o imaginavas. Mas esse chamado é uma coisa pequena comparado com o que lhe deverá vir. Não se compara com o que tenho preparado. Eu agora vou lhe tornar em luz para o mundo todo. Israel será finalmente reunido. Essa promessa será cumprida. Mas tu te tornarás uma luz, não apenas para os judeus, mas para os gentios. Tu trarás a salvação para o mundo inteiro. Israel não se deixou juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Prezado santo, enquanto o diabo está mentindo, dizendo que tudo que você fez foi em vão, que nunca verá cumpridas as suas expectativas, Deus em sua glória está preparando uma bênção maior. Ele tem coisas melhores preparadas, acima de qualquer coisa que você possa imaginar ou pedir. Não devemos mais ouvir as mentiras do inimigo, pelo contrário, devemos descansar no Espírito Santo, crendo que ele cumprirá a obra de tornar-nos mais como Cristo. E devemos nos erguer da desesperação e nos sustentar sobre esta palavra:
Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Chegou a hora da abundância em seus trabalhos. O Senhor está lhe dizendo basicamente: esqueça e abandone essa ideia de fracasso. Está na hora de voltar para a obra. Nada foi em vão. Há muita coisa chegando para ti. Então, pare com esse abatimento e alegre-se. Eu não deixei você para trás. Proverei abundâncias maiores do que você possa imaginar ou pedir.